Shalom, queridos. Deus abençoe. Estamos aqui para falar um pouquinho. Estamos iniciando um novo livro, o livro de Deuteronômio, capítulos de número 1, 2 e 3. Amém? Do livro de Deuteronômio. Amém, queridos? Quero destacar aqui o versículo de número 2, tá? Versículo de número 22, que diz assim: Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Horeus, os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Verso 24: Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui, na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Passa a possuí-la e contende com eles em peleja. Hoje, verso 25, começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Amém, queridos? Resumindo aqui o início, fazendo aqui uma introdução do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é um livro que fala sobre uma recapitulação, né? Então, o nome Deuteronômio vem da ideia de segunda lei ou repetição da lei. Então, Moisés aqui vai fazer aqui uma retrospectiva, né? De tudo aquilo que Deus fez, das promessas. No capítulo 1 ele fala da promessa da terra que Deus tinha feito, né? A Abraão, Isaac e Jacó e aos seus descendentes. Muito bem. E aqui eu quero trazer um ponto. Na verdade, eu vou falar sobre 2 pontos. E aqui o primeiro que eu quero tratar com você nesse áudio é sobre a importância de nós sempre fazermos revisões. É algo que nós não aprendemos, né, desde novo, mas a Bíblia sempre nos instrui a sempre estarmos revisando. É comum na tradição judaica, né, os filhos de judeus já terem acesso muito cedo às escrituras e muitos, inclusive, já têm memorizado muitas passagens e têm uma vida muito ligada à religião, aqueles que são criados, claro, num ambiente de fé, né? Pois bem, então a revisão ela é muito importante, termos a oportunidade de revisar. Na parte educacional, nós temos aquilo que nós chamamos de formação continuada, ou seja, a gente nunca para de estudar. E revisar e aprender faz parte do estudo. Um dos segredos para nós aprendermos as coisas é a contínua revisão, a contínua memorização de conteúdos. Muitas vezes nos tornamos especialistas em muitos assuntos porque aprendemos a revisar e fazer aquilo de contínuo, né? Então, de igual modo, é o que Moisés nos ensina no seu livro, né, aqui no início de Deuteronômio, mostrando como é importante a revisão. Inclusive, grandes pregadores, né, quando vão ministrar a palavra, eles têm o hábito de levar muito tempo na preparação. Por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes falou certa vez que, quando foi perguntado quanto tempo ele levava para preparar um sermão, uma pregação, e ele disse que levava em média de 8 horas para preparar. Por quê? Nós podemos pensar por que ele demorava tanto, sendo que Hernandes Dias Lopes é um homem que é um grande conhecedor da palavra, um grande pregador, e alguém que teoricamente não precisaria levar tanto tempo assim. Bom, o segredo está justamente nisso, na boa revisão, na preparação, de você investir tempo para preparar algo com qualidade, né? Então, se Hernandes Dias Lopes, né, que é um homem que tem comentários bíblicos, né, tanto já está um homem já calejado, digamos assim, no evangelho, já é um homem muito experiente, se leva 8 horas para preparar, eu acho que ele quer nos ensinar algo, que nós como ministros, né, e também leitores da palavra, devemos investir tempo para aprender a palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer para você nesse primeiro momento, nesse primeiro ponto, é justamente isso. Ame se preparar, ame ler a palavra, ame a revisão, ame gostar desta preparação, dessa leitura da palavra de Deus. Nós somos muitas vezes levados, até pelo próprio hábito que muitas vezes não desenvolvemos, a cansar. Talvez muitos começaram um plano de leitura, mas já pararam. Talvez muitos nem começaram. Ou tem muitos que parece que é inconcebível esse hábito da leitura, parece que é uma coisa assim de outro mundo. Quer dizer que devocional tem que ler a palavra? Sim. Parece que é como se fosse uma coisa que talvez não aprendeu no início do seu discipulado, ou se que alguns tiveram discipulado. É estranho muito isso, né? Ler a palavra de Deus, meditar, faz parte da nossa vida. Nós podemos dizer que também somos o povo do livro, né? O povo judeu é conhecido como o povo do livro. Os cristãos não são diferentes. Eu lembro que no passado os antigos contavam histórias que os evangélicos ou protestantes eram conhecidos como o pessoal do livro da capa preta, que sempre andava com a Bíblia, né? Tinha esse hábito muito forte. E precisamos resgatar. Eu tenho certeza que se nós não estivermos fazendo isso, com certeza outras coisas estão ocupando
falando tempo, porque ninguém fica necessariamente sem fazer nada na vida. Talvez o que estejam fazendo não seja tão importante, mas de alguém estar sem fazer absolutamente nada, isso é impossível. Alguém sempre está fazendo alguma coisa, ou está perdendo tempo com alguma coisa, ou está perdendo tempo, né, com maratonas de séries, de filmes, talvez lendo livros que talvez não vão agregar muitas coisas, ou talvez estejam presos, né, a jogos, presos a redes sociais, enfim. Quer dizer, aposto que eu não posso fazer isso. Não, você pode, mas desde que você consiga equilibrar tempo à sua vida espiritual, né, à sua vida de devoção. Um segundo ponto que eu quero trazer para você aqui, bem interessante, que é o que eu acabei de ler no início. Moisés está trazendo aqui um ponto bem interessante, que eu finalizo aqui essa palavra, que é o seguinte. Ele cita o exemplo de Esaú, que era irmão de Jacó, lá no passado, e também os descendentes de Ló. Ele vai citar os moabitas e os amonitas. E ele fala, inclusive, no decorrer aqui, que eles não ocupariam essas terras, que os descendentes de Ló, Moabe e Amon, e também os descendentes de Esaú, eles não ocupariam essa terra. Por quê? Porque essa terra, no passado, foram conquistadas por eles, né, pelos descendentes de Esaú e pelos descendentes de Ló. Então Moisés fala assim, olha, vocês não vão tomar essa terra. E eles venceram e conquistaram essas terras, e são deles hoje. Indiretamente, isso nos leva a lembrar, Deus abençoou eles para terem essas terras, porque senão eles não venceriam e não ocupariam essas terras, né? Eu digo aqui Esaú, né, os descendentes de Esaú e de Ló. Ló talvez porque era sobrinho de Abraão, e nós percebemos que Abraão tinha um cuidado e um carinho muito grande por Ló. E Esaú, porque até então era o primogênito de Isaac, né? Mas agora, por ter vendido, passa a perder, né? E a Jacó passa a ser o primogênito, de certa forma, e as bênçãos caem sobre Jacó. Mas de alguma forma Deus não reteve as bênçãos sobre Esaú. Então, em outras palavras, Deus quer dizer o seguinte, olha, através de Moisés aqui, né? Eu abençoei este povo, embora não estejam debaixo da minha aliança que eu estou fazendo com vocês. Em outras palavras, Deus está dizendo também assim, olha, se eu tenho abençoado os que não estão na aliança, me digam, como que eu não vou abençoar vocês? E durante todos esses 40 anos eu fui com vocês. Então, eu quero dizer para você, através dessa palavra, justamente isso. Se o ímpio, ou aquele que não faz parte da aliança, ele tem sido de alguma forma abençoado, querido e querida, não tenha dúvida, você é abençoado pelo Senhor. Basta você organizar a sua vida e fazer as mudanças necessárias para que você possa cumprir aquilo que Deus tem proposto. Quando você faz isso, quando nós fazemos isso, a bênção do Senhor ela é garantida. Que Deus te abençoe.